Minha enteada disse: "Você nunca vai ser nossa mãe." E meu marido respondeu com o testamento dele. Aquelas palavras saíram da boca de Sofia como uma lâmina afiada, cortando o ar da sala de jantar, onde tentávamos mais um almoço em família. Eu senti meu peito apertar, o garfo tremular na minha mão, mas foi a reação dele, do meu marido Eduardo, que mudou tudo para sempre. Deixa eu aproveitar esse início. Estamos perto de bater nossa meta de inscritos. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, já clica em inscrever-se e fica com a gente. Meu nome é Carla, tenho 42 anos e há 3 anos me casei com Eduardo Santos, viúvo e pai de 2 meninas, Sofia, de 16, e Marina, de 12. Quando conheci Eduardo numa conferência médica em São Paulo, ele era um cirurgião respeitado, lutando para equilibrar a carreira com a paternidade solo. Eu era enfermeira especializada em UTI pediátrica, divorciada há 5 anos, sem filhos próprios, mas com um coração imenso para amar as dele. No começo, parecia que tudo ia dar certo. Marina me aceitou quase imediatamente. Uma menina doce que ansiava por uma figura materna após perder a mãe aos 7 anos. Mas Sofia sempre foi diferente. Guardava a memória da mãe como um tesouro sagrado e me via como uma invasora tentando ocupar um lugar que não me pertencia. Eu tentei de tudo. Levei Sofia para fazer as unhas, ofereci ajuda com a lição de casa, cozinhei seus pratos favoritos, respeitei seu espaço quando ela precisava ficar sozinha. Mas cada gesto meu era recebido com olhares frios, respostas monossilábicas ou, pior ainda, comentários cortantes sobre como minha mãe verdadeira fazia isso melhor. Eduardo sempre tentava mediar essas situações. Conversava com Sofia em particular, explicava que eu não estava tentando substituir a mãe dela, apenas complementar a família com amor e cuidado. Mas naquela tarde de domingo, depois de 3 anos de tentativas, a paciência dele chegou ao limite. Tudo começou porque sugeri que redecorássemos o quarto de Sofia. Ela estava reclamando há semanas que o ambiente estava infantil demais para uma adolescente de 16 anos. Eu pensei que seria uma oportunidade de nos conectarmos, de fazermos algo juntas, de ela se sentir ouvida e respeitada nas suas escolhas. Que tal escolhermos uma cor nova para as paredes? Podemos ir ao shopping buscar inspirações, ver revistas de decoração. Ofereci com entusiasmo genuíno, tentando criar uma ponte entre nós duas. Sofia me olhou como se eu tivesse sugerido algo ofensivo. Eu não preciso da sua ajuda. Minha mãe tinha um gosto perfeito para a decoração. Você não vai conseguir chegar nem perto do que ela fazia. Respirei fundo, contando até 10 internamente, como minha terapeuta havia me ensinado. Sofia, eu não estou tentando competir com a memória da sua mãe. Só quero que você se sinta confortável no seu próprio quarto. Foi aí que ela se levantou da mesa, os olhos brilhando de raiva acumulada. Você quer saber de uma coisa? Pare de tentar ser legal comigo. Pare de tentar me conquistar. Você nunca vai ser nossa mãe, entendeu? Nunca! Minha mãe está morta e nada que você faça vai mudar isso ou fazer você ocupar o lugar dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina abaixou a cabeça, constrangida. Eu senti lágrimas queimarem nos meus olhos, não apenas pela crueldade das palavras, mas pela dor que havia por trás delas. Sofia estava machucada, e eu havia me tornado o alvo de toda sua raiva e tristeza não processada. Eduardo, que até então mastigava em silêncio, colocou o garfo no prato com um barulho seco que fez todos olharem para ele. Seu rosto estava sério, uma expressão que eu raramente via nele, mesmo nos dias mais difíceis no hospital. Sofia, vem comigo, agora, disse ele numa voz baixa, mas firme, que não admitia questionamentos. Pai, eu só estava falando a verdade. Ela precisa entender que... Agora, Sofia. Eles desapareceram no escritório dele e eu fiquei sozinha com Marina, que me olhava com uma mistura de preocupação e tristeza. Carla, você sabe que a Sofia não pensa essas coisas de verdade, né? Ela está confusa desde que a mamãe morreu. Eu abracei Marina, tentando consolar ela, enquanto meu próprio coração estava despedaçado.
Podia ouvir vozes abafadas vindos do escritório. Eduardo falando em tom sério. Sofia respondendo em tom defensivo. Depois, um silêncio prolongado, que me deixou ainda mais preocupada. Quando eles voltaram 15 minutos depois, Sofia estava pálida e Eduardo carregava alguns papéis na mão. Ele se sentou à mesa, respirou fundo e me olhou com uma intensidade que nunca tinha visto antes. Carla, há algo que preciso te mostrar, e Sofia precisa entender também. Eduardo abriu os papéis sobre a mesa com uma solenidade que me deixou nervosa. Sofia permanecia de pé ao lado dele, os braços cruzados, mas percebi que sua postura defensiva havia dado lugar a algo diferente, uma inquietação que ela tentava disfarçar. Este é o meu testamento, disse Eduardo, sua voz ecoando pela sala de jantar silenciosa. Atualizado há 6 meses, quando completamos 2 anos de casamento. Meu coração disparou. Por que ele estava trazendo isso à tona agora? Sofia franziu a testa, claramente confusa sobre aonde aquela conversa estava levando. Eduardo continuou, folheando as páginas até encontrar a seção que procurava. Sofia, você acabou de dizer que a Carla nunca vai ser sua mãe. E você está certa. Ela nunca vai substituir sua mãe biológica. Mas precisa entender uma coisa muito importante sobre o que ela significa para esta família. Ele apontou para um parágrafo específico no documento. Está escrito aqui que, em caso da minha morte, a guarda legal completa de vocês duas passa automaticamente para a Carla. Não para sua tia Paula, não para seus avós, não para nenhum parente consanguíneo. Para a Carla. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Este tinha peso, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Sofia olhou para o papel, depois para o pai, depois para mim, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso significa, Eduardo continuou, que se algo acontecer comigo amanhã, a Carla se tornará legalmente responsável por vocês. Ela tomará todas as decisões sobre suas vidas, onde vocês vão estudar, onde vão morar, que médico vão consultar, com quem vão passar as férias. Tudo. Marina me olhou com olhos arregalados, mas não parecia assustada. Na verdade, vi um pequeno sorriso se formar no canto da sua boca. Sofia, por outro lado, estava visivelmente abalada. Mas pai, você não pode fazer isso, ela protestou, a voz um pouco mais aguda que o normal. A tia Paula é nossa família de verdade. Ela conhece a gente desde sempre. Eduardo balançou a cabeça lentamente. Paula é uma pessoa maravilhosa, Sofia, mas ela mora em Recife, tem 3 filhos próprios e um marido que viaja o tempo todo. Seus avós têm 80 anos e problemas de saúde. Quem você acha que cuidaria melhor de vocês? Ele se virou para mim, seus olhos brilhando com uma emoção que me fez engolir seco. A Carla largou o emprego dos sonhos no Hospital Sírio-Libanês para trabalhar meio período numa clínica perto de casa, só para ter mais tempo com vocês. Ela cancelou uma pós-graduação em Londres porque não queria ficar longe da família. Recusou 3 propostas de emprego melhores porque significariam mudança de cidade. Eu senti minha garganta apertar. Eduardo estava revelando sacrifícios que fiz por amor, mas que nunca mencionei para ninguém. Nem para ele, pensava eu. Quando a Marina quebrou o braço no ano passado, continuou Eduardo, quem ficou no hospital das 2 da manhã às 6 da manhã esperando o resultado da cirurgia? Quando você teve pneumonia e ficou internada por 1 semana? Quem dormiu na poltrona ao lado da sua cama todas as noites? Sofia abaixou os olhos, claramente se lembrando desses momentos. E quando você estava com depressão no início do ano e se recusava a conversar comigo ou com qualquer psicólogo? A voz de Eduardo ficou mais suave. Quem foi que conseguiu fazer você se abrir, chorar e começar a processar a dor que estava carregando? Eu me lembrava daquela noite. Sofia havia trancado o quarto e se recusava a sair. Eduardo estava desesperado, sem saber como ajudar a filha. Eu fiquei sentada no corredor, do lado de fora da porta do quarto dela, conversando baixinho sobre minha própria experiência com perda. Como perdi minha mãe aos 20 anos, e como a dor parecia insuportável até eu aprender que era possível honrar a memória de quem amamos sem rejeitar o amor que ainda estava disponível.
Depois de 2 horas, Sofia abriu a porta. Conversamos até o amanhecer. Eduardo continuou lendo o testamento. Está especificado aqui que a Carla terá acesso total à herança que deixo para vocês. A casa, as aplicações, o plano de saúde, tudo. Sabe por quê? Porque confio nela completamente. Confio que ela usará cada centavo pensando no melhor interesse de vocês. Ele fechou o documento e olhou diretamente para Sofia. Então, quando você diz que ela nunca vai ser sua mãe, está tecnicamente correta. Mas ela é a pessoa que escolhi para ser sua responsável legal, sua protetora, sua orientadora. É a pessoa em quem confio para continuar te amando e te guiando se eu não estiver mais aqui. Sofia estava pálida, mas percebi algo diferente em seus olhos, como se estivesse vendo nossa dinâmica familiar sob uma perspectiva completamente nova. Você já foi subestimado por alguém que você amava. Conta nos comentários como foi sua experiência e como lidou com essa situação. A revelação do testamento havia mudado completamente a atmosfera da casa. Sofia ficou quieta pelo resto do dia, e eu podia vê-la processando tudo que seu pai havia dito. Mas foi durante a semana seguinte que as coisas realmente começaram a se desenrolar de forma inesperada. Na quarta-feira, recebi uma ligação no meu trabalho. Era da escola de Sofia. Ela havia desmaiado durante a aula de educação física e estava na enfermaria. Meu coração disparou imediatamente. Eduardo estava em cirurgia, o celular dele no silencioso como sempre ficava durante procedimentos longos. Larguei tudo e corri para a escola. Encontrei Sofia deitada na maca da enfermaria, pálida e trêmula. A enfermeira da escola me explicou que ela havia desmaiado depois de correr apenas 2 voltas na quadra, algo incomum para uma menina atlética como ela. Vou levá-la para o hospital, disse imediatamente, ajudando Sofia a se levantar. Não precisa, ela murmurou, evitando meu olhar. É só cansaço. O pai está operando. Ele pode vir me buscar depois. Sofia, você desmaiou na escola. Isso não é normal. Vamos verificar se está tudo bem. Durante o trajeto para o hospital, tentei conversar com ela, mas Sofia permaneceu em silêncio, olhando pela janela. No pronto-socorro, usei minha experiência como enfermeira para acelerar o atendimento. Os exames iniciais mostraram que ela estava desidratada e com a pressão baixa, mas havia algo mais que me preocupava. Quando o médico saiu para buscar os resultados dos exames de sangue, Sofia finalmente falou: "Por que você está fazendo isso?" "Fazendo o quê?" "Cuidando de mim, sendo legal comigo depois de tudo que eu disse." Olhei para ela, essa adolescente orgulhosa que estava tentando entender um mundo de emoções complexas. "Porque te amo, Sofia. Não porque sou obrigada. Não porque seu pai mandou. Não porque está escrito em algum papel. Eu te amo porque você é parte da família que escolhi ter." Ela desviou o olhar, mas percebi que seus olhos estavam marejados. Foi aí que o médico voltou com uma expressão séria. Os exames mostraram algo interessante. "Sofia, você estava sabendo que está anêmica?" Meu sangue gelou. Anemia severa em adolescentes podia indicar várias coisas, algumas delas muito sérias. "É por isso que você está sempre cansada ultimamente?" Perguntei, lembrando de como notei que Sofia vinha dormindo mais que o normal, que parecia sem energia para atividades que sempre gostou. Ela assentiu relutantemente. "Faz algumas semanas que me sinto estranha, mas achei que fosse estresse da escola." O médico explicou que precisaríamos fazer exames mais detalhados para descobrir a causa da anemia. Poderia ser algo simples como deficiência nutricional, mas também poderia indicar problemas mais sérios que precisavam ser investigados. Enquanto esperávamos Eduardo chegar, Sofia e eu ficamos sozinhas no quarto de observação. Ela estava visivelmente assustada, tentando não demonstrar, mas eu conhecia aquele olhar, o mesmo que vi em tantos pacientes jovens quando percebiam que algo em seus corpos não estava funcionando como deveria. "Carla", ela disse baixinho, "se for algo sério, se for algo realmente ruim." "Não vai ser", respondi firmemente segurando sua mão. "E mesmo que fosse, você não estaria sozinha. Nunca. Mas e se o papai não conseguir cuidar de mim? E se ele também ficar doente?"
Entendi naquele momento que a conversa sobre o testamento havia plantado uma semente de medo na cabeça de Sofia. A possibilidade real de perder o pai, mesmo que remota, havia se tornado uma preocupação concreta. Sofia, olha para mim, disse, virando o rosto dela na minha direção. Seu pai está bem, está saudável e vai estar aqui por muito tempo ainda. Mas se algum dia qualquer coisa acontecer, você tem que entender uma coisa. Eu não vou cuidar de você por obrigação ou por causa de um papel legal. Eu vou cuidar de você porque você é minha filha do coração. As lágrimas que ela estava segurando há dias finalmente começaram a cair. Eu sinto muito pelo que disse no domingo. Eu não quis dizer aquilo. É que às vezes fico com raiva de gostar tanto de você. Parece que estou traindo a memória da minha mãe. Abracei Sofia enquanto ela chorava, sentindo toda a dor e confusão que uma adolescente carrega quando perde a mãe tão jovem. Amar alguém novo não significa amar menos quem já se foi, sussurrei no ouvido dela. Seu coração é grande o suficiente para honrar a memória da sua mãe e ainda ter espaço para me amar também. Eduardo chegou 20 minutos depois, ainda com a roupa cirúrgica, desesperado de preocupação. Quando viu Sofia e eu abraçadas, seus olhos se encheram de lágrimas. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e dá like para que mais pessoas vejam isso. Os exames mais detalhados revelaram que a anemia de Sofia era causada por uma deficiência severa de ferro, provavelmente relacionada ao estresse emocional que ela vinha carregando desde a morte da mãe. O médico explicou que adolescentes que passaram por traumas significativos às vezes desenvolvem problemas nutricionais porque o corpo simplesmente não absorve os nutrientes adequadamente quando está em estado constante de tensão psicológica. É tratável, explicou o hematologista que Eduardo havia consultado, mas vai exigir acompanhamento nutricional rigoroso, suplementação de ferro e, principalmente, trabalho emocional para reduzir os níveis de estresse. Durante as semanas seguintes, algo extraordinário começou a acontecer em nossa casa. Sofia, que antes rejeitava qualquer cuidado meu, começou a aceitar que eu preparasse suas refeições especiais ricas em ferro. Ela me deixava acompanhá-la às consultas médicas e, nas noites em que se sentia particularmente fraca, vinha até minha sala onde eu trabalhava e se sentava no sofá próximo, apenas aproveitando a companhia silenciosa. Uma noite, 2 semanas após o diagnóstico, Sofia apareceu na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Ela ficou encostada no balcão, me observando temperar o frango com ervas que havíamos descoberto que ajudavam na absorção do ferro. Carla, posso te perguntar uma coisa? Claro. Amor, por que você nunca tentou me obrigar a gostar de você? Tipo, porque nunca brigou comigo quando eu era má? Parei de mexer o refogado e me virei para ela. Porque você estava com dor, Sofia. Pessoas machucadas às vezes machucam outros, mas isso não significa que elas são más. Você perdeu sua mãe aos 11 anos. Claro que ia estar confusa sobre deixar outra mulher entrar na sua vida. Ela assentiu lentamente. A terapeuta que o papai me fez ver disse algo parecido. Que eu estava testando você para ver se você ia embora quando as coisas ficassem difíceis. Como? Como a mamãe foi embora. Meu coração se partiu um pouco. Sofia, sua mãe não foi embora por escolha própria. O câncer que levou ela não teve nada a ver com você ou com qualquer coisa que ela queria. Mas eu entendo porque você sentiria medo de se apegar a outra pessoa que pudesse desaparecer. É exatamente isso, ela disse, os olhos brilhando. E quando o papai mostrou o testamento, eu percebi que você não está aqui temporariamente. Você realmente escolheu a gente para sempre. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Sofia me ajudou a cozinhar. Ficamos conversando sobre a mãe dela. Eu fiz questão de perguntar sobre as memórias favoritas, sobre como ela cozinhava, sobre os rituais que elas compartilhavam. Sofia ficou surpresa ao perceber que eu genuinamente queria conhecer e honrar essas lembranças ao invés de competir com elas. Minha mãe fazia um bolo de chocolate incrível todo domingo, Sofia me contou.
sorrindo pela primeira vez quando falava da mãe. Ela dizia que domingo sem bolo de chocolate não era domingo de verdade. Que tal se você me ensinar a receita dela? Podemos fazer juntas no próximo domingo. Sofia me olhou com uma expressão de surpresa e gratidão. Você faria isso? Mesmo sabendo que eu vou ficar comparando com o jeito que ela fazia? Sofia, eu quero aprender tudo sobre a mulher que criou uma menina tão especial quanto você. Se fazendo o bolo dela, eu puder me conectar melhor com vocês duas, vai ser uma honra. Foi Eduardo quem mais notou a mudança em Sofia. Ele chegou em casa algumas noites depois e encontrou Sofia e eu assistindo um filme juntas no sofá, ela com a cabeça apoiada no meu ombro, algo que nunca tinha acontecido antes. Como você conseguiu? Ele me perguntou mais tarde quando estávamos sozinhos no quarto. Consegui o quê? Conquistar o coração dela depois de tanto tempo. Eu não conquistei nada, Eduardo. Eu só esperei. Esperei ela estar pronta para deixar o amor entrar sem sentir que estava traindo a memória da mãe. Ele me abraçou forte naquela noite. Quando escrevi aquele testamento, eu sabia que estava tomando a decisão certa. Mas ver vocês duas se conectando assim é mais do que eu poderia ter sonhado. No domingo seguinte, Sofia me ensinou a receita do bolo de chocolate da mãe dela. Enquanto misturávamos os ingredientes, ela me contou histórias sobre como elas cozinhavam juntas, sobre os domingos em família que eram sagrados na casa deles. Sabe o que é engraçado? Ela disse enquanto esperávamos o bolo assar. Eu acho que minha mãe gostaria de você. Ela sempre dizia que o amor não diminui quando é compartilhado, só cresce. Naquele momento, olhando para Sofia lambendo a colher de massa de chocolate com o mesmo sorriso que devia fazer quando era pequena, entendi que nossa família havia finalmente se tornado completa. 6 meses depois daquele domingo transformador, nossa família passou por outro teste, mas desta vez estávamos preparados para enfrentá-lo juntos. Eduardo teve que viajar para um congresso médico internacional em Barcelona, uma oportunidade que vinha tentando conseguir há anos. Seria uma semana inteira fora, a primeira vez que ele deixaria as meninas comigo por tanto tempo sem ele por perto. Tenho certeza de que vocês vão ficar bem? Perguntou pela terceira vez, enquanto fazia a mala. Papai, para de se preocupar, disse Sofia, rolando os olhos de forma carinhosa. A Carla praticamente já cuida da gente mesmo quando você está aqui. Eu sorri, percebendo como Sofia havia mudado sua perspectiva sobre minha presença na família. O que antes era visto como invasão, agora era reconhecido como cuidado. Durante a semana em que Eduardo esteve fora, algo mágico aconteceu. Sofia e Marina me trataram não como uma substituta temporária do pai, mas como a verdadeira matriarca da família. Sofia me consultou sobre uma decisão importante da escola, se deveria ou não concorrer à presidência do Grêmio Estudantil. Marina me procurou quando teve uma briga com a melhor amiga e precisava de conselhos sobre amizade. Mas o momento mais significativo aconteceu na quarta-feira à noite. Sofia estava ajudando Marina com um projeto da escola sobre árvore genealógica quando ouvi Marina perguntando: Mas como vou explicar sobre a Carla? Ela não é nossa mãe, mas também não é só a esposa do papai. Fiquei na cozinha, fingindo que não estava ouvindo, mas meu coração estava acelerado. Como elas definiriam meu lugar na família? É simples, respondeu Sofia com uma naturalidade que me surpreendeu. A Carla é nossa mãe do coração. Ela escolheu amar a gente, e a gente escolheu amar ela de volta. Isso é família de verdade. Posso escrever isso no projeto? Claro que pode. Na verdade, vou te ajudar. Vamos fazer a árvore mais bonita da turma. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, liguei para Eduardo em Barcelona. Contei sobre a conversa que havia escutado e pude ouvir a emoção na voz dele através do telefone. Carla, você sabe que tomei a decisão certa naquele dia, não sabe? Quando mostrei o testamento para Sofia? Na verdade, Eduardo, preciso te contar algo que nunca disse. O que é? Naquele domingo, quando Sofia disse que eu nunca seria mãe delas, uma parte de mim ficou arrasada porque eu já me sentia mãe delas há muito tempo. Não queria substituir a mãe que elas perderam, mas queria ser reconhecida pelo amor que estava oferecendo.
Eduardo ficou em silêncio por um momento. E agora? Como você se sente? Agora entendo que não precisava da validação de ninguém. O amor que sinto por elas é real, independente de como elas me chamam ou de como me veem. Mas é maravilhoso saber que esse amor finalmente é correspondido. Quando Eduardo voltou da viagem, encontrou uma casa completamente harmoniosa. Sofia havia preparado um jantar de boas-vindas, incluindo o famoso bolo de chocolate da mãe, que agora se tornou uma tradição nossa. Marina havia feito um cartaz escrito: "Bem-vindo, papai", decorado com fotos de nossa família. "Como foi a semana?", perguntou Eduardo durante o jantar. "Foi perfeita", disse Marina imediatamente. "A Carla deixou a gente fazer pipoca e assistir filme até tarde na sexta. E ela me ajudou a estudar para a prova de matemática", acrescentou Sofia. "Descobri que ela é melhor professora que o professor da escola." Eduardo me olhou com um sorriso orgulhoso. "E você, Carla? Como se sentiu sendo a única responsável?" "Me senti em casa", respondi honestamente. "Me senti exatamente onde deveria estar." Mais tarde naquela noite, Sofia veio até meu quarto com algo nas mãos. "Carla, eu fiz uma coisa para você enquanto o papai estava viajando." Era um porta-retrato artesanal, decorado com flores de papel e glitter. Dentro, havia uma foto nossa três, eu, Sofia e Marina, tirada no domingo que fizemos o bolo juntas pela primeira vez. No vidro do porta-retrato, Sofia havia colado uma etiqueta com as palavras: "Para a melhor mãe do coração do mundo." "Sofia", comecei, com a voz embargada. "Eu quero que você saiba que quando eu disser minha mãe daqui para frente, vou estar falando de duas pessoas. Da minha mãe que está no céu e da minha mãe que está aqui comigo todos os dias. As duas são importantes, as duas são reais." Naquela noite, perceberam que o testamento de Eduardo havia sido apenas um papel legal. O verdadeiro testamento do amor estava sendo escrito a cada dia, a cada gesto de carinho, a cada momento em que escolhíamos ser família não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Hoje, 2 anos depois, quando alguém pergunta para Sofia sobre sua família, ela responde sem hesitar: "Tenho um pai maravilhoso, uma irmã incrível, uma mãe no céu que me ensinou a amar e uma mãe na terra que me ensina a crescer. Sou a menina mais sortuda do mundo." Se você acredita que todos merecem dignidade e respeito como eu merecia, se inscreve no canal e compartilha essa história para que mais pessoas entendam que família é quem escolhe ficar, não apenas quem divide o mesmo sangue.